Graça e paz, meu nome é Anderson Ribeiro. Estou fazendo mais um vídeo hoje para responder uma pergunta que me fizeram há poucos dias atrás sobre o ministério feminino. A pergunta foi: mulher pode pregar na igreja? Mulher pode ensinar? Mulher pode exercer um ministério? Mulher pode ser pastora? Na verdade, há muitas ramificações no meio evangélico que não permitem, né, o trabalho da mulher na igreja, que a mulher exerça uma função na igreja. Então, baseando-se naquele texto de Paulo que diz que a mulher deve ficar em silêncio na igreja, porque é vergonhoso a mulher falar na igreja, então muitas pessoas tiraram deste texto a doutrina de não deixar a mulher ensinar, a mulher não ser influente na igreja. Então eu quero começar este vídeo fazendo uma pergunta, na verdade duas perguntas. A primeira é: Deus faz acepção de pessoas? E a segunda é: quando alguém sobe no altar para transmitir a palavra de Deus, ela fala por ela mesma, da sua própria vontade, ou é usada por Deus? Sabendo da sua resposta, então eu quero continuar falando de algumas mulheres que exerceram cargo de influência em Israel, né, no tempo bíblico. Posso falar de Miriam, irmã de Moisés, mas eu quero começar com Débora. A Bíblia fala que Débora, ela era num tempo em que as mulheres eram muito menosprezadas, que as mulheres eram simplesmente uma incubadora para os filhos. Débora foi cheia do Espírito Santo e foi profetisa. Juízes capítulo 4, profetiza em Israel. Ela julgava a nação de Israel numa época em que as mulheres eram muito menosprezadas. Então, na falta de talvez de um homem que se colocasse numa posição de santidade para com Deus, Débora, sendo uma mulher fiel a Deus, Deus olha um coração puro e usa Débora como a líder espiritual de Israel. Mais adiante nós também podemos ver Uda em 2 Crônicas, que era profetisa. No Novo Testamento, então, a gente também pode ver no capítulo 2 de Lucas que havia uma mulher chamada Ana, que era profetisa, que era uma mulher piedosa, que esperava a chegada do Messias. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, fala de uma mulher chamada Safira, que após a conversão de Paulo, ela juntamente com seu esposo, leva Paulo para sua casa e começa a ensinar a palavra de Deus para Paulo. Então, se a mulher não pode ensinar, na verdade Paulo ali está transgredindo a lei, né? Que na verdade o que eu quero deixar para vocês hoje não é uma doutrina. Eu quero expressar a minha opinião, a minha forma de enxergar a mulher na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que quando nos casamos, eu e minha esposa, nós nos tornamos uma só carne. Hoje o meu ministério depende muito da minha esposa, porque eu sou 50%, ela é 50%, como já falei em outro vídeo. Então, se eu sou pastor, minha esposa é pastora junto comigo. Porque eu preciso aconselhar, cuidar de pessoas, só que eu, sendo homem, como eu posso cuidar de uma mulher que talvez esteja num relacionamento fragilizado com seu esposo? Então a minha esposa é a pessoa mais indicada para cuidar dessa pessoa. Também muitas pessoas dizem, né, eu já ouvi em alguns vídeos, pessoas falando que Deus fez os anjos homens, então o homem deve ter a função principal na igreja, que não existe anjos com formas de mulheres. Na verdade, em capítulo 5 de Zacarias fala de 2 anjos que eram com a forma de mulher. Então, os anjos, eles não têm sexo. Talvez a forma que Deus quis que eles se apresentassem era como homem, mas eles podem muito bem se apresentar como mulher, como se apresentaram para Zacarias, no capítulo 5. E Jesus falou certa vez que quando nós formos morar no reino celestial, não vai haver casamento, porque nós não teremos este desejo, esta forma de desejo que há no ser humano hoje. Seremos como os anjos. Então, se no céu não há sexualidade e Deus nos vê pelo nosso espírito e nos usa através do nosso espírito, por que então Deus não vai usar uma mulher?
Então eu acredito sim que mulher deve e pode exercer um ministério. Porque quando Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia fala que havia cerca de 500 discípulos. E mais adiante fala que havia 120 homens olhando ele subir aos céus. Então, se havia cerca de 120 homens e o total era 500 discípulos, então a maioria eram mulheres. E Jesus não disse assim: homens, ide e pregai o evangelho. Homens, vocês devem fazer discípulos. Mas ele olhou para a multidão, onde tinha muitas mulheres, e disse: ide, vocês todos, fazei discípulo, né, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dado. Então, hoje eu quero deixar esse vídeo não como uma doutrina, mas expressar a nossa forma de trabalhar, porque muitas vezes nos criticam, né? Porque nós temos pastoras, nós temos mulheres liderando células, então nós entendemos esta forma de que para Deus não há acepção de pessoas. Deus usa quem Ele quiser. Então a Bíblia é repleta de exemplos de mulheres cheias do Espírito Santo. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Aquilo que fazia a separação do ser humano e de Deus foi rasgado. Então, automaticamente, todos nós, todo ser humano com o coração quebrantado, todo adorador, tem o direito de chegar na presença do Pai e ser usado por Ele. Então não queiramos nós agora costurar o véu de novo e dizer quem pode e quem não pode exercer o ministério. Porque na verdade Deus usa quem Ele quer. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que têm um coração humilde. Eu quero deixar esse vídeo para vocês hoje, não como uma forma de doutrina, mas uma forma de para analisar o ministério feminino, para nós começarmos a dar mais valor para a necessidade das mulheres e para a autoridade que elas têm perante Deus. No exemplo que eu dei de Débora, Débora não era solteira, ela tinha o seu marido, só que Deus, vendo o coração dela muito puro e apta a ser juíza, a julgar, Deus deu o ministério para Débora e não para o seu marido. Lapidode, o nome do marido de Débora. Então eu quero deixar esse vídeo para vocês hoje. Se inscrevam no nosso canal, façam perguntas, que o nosso canal é para tirar as suas dúvidas, para falar sobre assuntos bíblicos e sobre casamento. Então quero deixar o meu abraço para vocês, Deus abençoe, continue assistindo nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, graça e paz.